Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não assistiu aos nossos vídeos anteriores, como o vídeo da corrente elétrica e primeira lei de Ohm, depois vocês voltam lá na playlist, tem uma playlist de corrente elétrica para vocês entenderem melhor essa aula aqui, porque nós já estamos na segunda lei de Ohm. E essa segunda lei, ela relaciona num determinado fio condutor algumas características desse fio, como o que vai interessar no fio, o comprimento dele, a área dessa seção. Eu fiz um corte, então o corte aqui para saber quantos átomos, quantos elétrons estão circulando naquele exato instante, a gente chama essa área de A. O material de que esse fio é feito, qual a temperatura de que esse fio está. Então, tudo isso se relaciona à segunda lei de Ohm. Então, toda e qualquer característica desse fio condutor já é a segunda lei de Ohm. Então, a resistência elétrica de um resistor depende do material que o constitui, da dimensão, se o fio ele é mais largo, se ele é mais estreito, e a temperatura do fio. Então, esse fio ele tem um comprimento. O comprimento a gente vai chamar de L. Esse comprimento, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade dele vai ser o metro. E a área, a unidade vai ser o metro quadrado. Eu já coloquei aqui numa legendazinha aqui embaixo. A fórmula que a gente vai trabalhar na segunda lei de Ohm é essa daqui. O R é igual a Rho, esse símbolo é uma letra grega e ela significa Rho, né? Vezes o L, que é o comprimento, dividido pela área. Então, R igual a Rho vezes o LA. Para ficar mais fácil de você decorar, a resistência é igual a Rho, né? Porque o símbolo é Rho e aí nós temos o LA. Fica uma coisa feia, né? Mas é uma maneira e um bizu de você decorar a fórmula. A resistência a gente está trabalhando desde o primeiro vídeo, lá na corrente elétrica. Esse R a gente chama tanto de resistor quanto de resistência, e a unidade para ele, Ohm, da grega Rho, ela é a resistividade. A unidade é o Ohm vezes o metro. O R e o L são duas grandezas que são diretamente proporcionais. Então, se um fio for mais comprido, a resistência vai aumentar também. Já o R em relação ao L são grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer que se a área do fio ela for menor, a resistência vai ser maior. O contrário, se a área do fio for maior, a resistência vai ser menor. Então, o R e o A são inversamente proporcionais e o R em relação ao L, que é o comprimento, são diretamente proporcionais. Vamos ver como isso é trabalhado em questões. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo. Aplica-se uma DDP de 100 volts. Quem representa essa DDP de 100 volts? É o U, que a gente viu no nosso último vídeo da primeira lei. O U é a diferença de potencial, também chamado de volts, de voltagem, e ele é dado em V, né? Então não precisa mais fazer nenhuma transformação. Já tem aqui 100 V. Eu vou colocando logo o que a gente vai trabalhar aqui nesse cantinho para a gente não se perder. Então, aplica-se uma DDP de 100 volts nas extremidades de um fio de 20 metros. Quem é que vai ser o 20 metros de comprimento? Vai ser o L, vai ser o comprimento desse fio, e ele é dado em metro, né? A unidade está certa, não precisa fazer transformação. E seção circular diária, olha a área aí, o A é de quanto? De 2 milímetros quadrados. Opa, aqui a gente precisa fazer uma mudança, porque a gente viu aqui em cima que a área é dada em metro. A questão deu em milímetro, mas é bem fácil. Para transformar milímetro para metro, é só multiplicar por 10 a menos 6. Lembrando da nossa aula da lei de Coulomb. Então, é 2 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Resolvemos.
Sabe-se que a corrente elétrica que circula tem intensidade de 10 amperes. Quem é 10 amperes? É a intensidade da corrente. Não precisa transformar, porque é dada em 10. Calcule a resistividade. Quem é a resistividade? É o Rho. A gente vai procurar o Rho, sabendo que que ele é dado em quê? Em ômega vezes o M. Eu coloquei a fórmula aqui, R é igual a rola. Eu já tenho aqui o L, eu já tenho o A. O Rho é que é para procurar. E tem uma outra que a gente não sabe, que é a resistividade. Então, qual é a fórmula para a gente encontrar a resistência? Resistividade não, gente, o resistor. Qual a fórmula? U é igual a RI. O U, ele deu aqui na questão, é de 100. O R é o que eu quero encontrar. E o I, ele deu também, é de 10. O 10 está multiplicando, agora ele passa dividindo. Então, é 100 dividido por 10. Corta um zero de cima com um zero de baixo. Então, a resistência é de 10 dividido por 1 é 10. 10 o quê? Ohm. Então, já encontrei o R. Agora sim eu posso trabalhar essa questão aqui da resistividade, tá? O R, a gente acabou de encontrar, é 10, é igual, ó, isso aqui, esse 10 é da resistência que a gente acabou de encontrar. É igual ao Rho, que é o que eu quero, que é a resistividade. O L é o comprimento, ele deu aqui do lado, é 20. Quando você coloca tudo aqui do lado, fica mais organizado, né? Não precisa estar voltando mais na questão. E o A, que a gente fez aquela transformação de milímetro para metro, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar os extremos, né? Coloca um aqui. Então, Rho vezes o 20. Tudo isso multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, vou só repetir. 10 vezes 2 é 20. Eu já multiplico logo, ó. 10 vezes 2 é 20. Vezes 10 a menos 6. Esse 20 aqui ele está multiplicando, ele vai para o lado de lá, dividindo. Então, Rho, eu não sei fazer esse desenho desse Rho, parece um P. Então, Rho é 20 vezes 10 a menos 6 dividido por 20. Corta o 20 de cima com o 20 de baixo, o que sobra aqui é 1. Então, Rho é 1 vezes 10 a menos 6, o que? Qual é a unidade? Ômega vezes 1 metro, né? Ohm vezes 1 metro. Então, gente, nós encontramos aqui o que ele pediu no primeiro exemplo. O segundo exemplo, um chuveiro opera com potência igual, caso um chuveiro elétrico, né? Opera com potência igual a 4.400 watts. Alimentado por 2 fios de cobre de seção transversal de área igual a 4 metros quadrados. Então, nós temos aqui o primeiro, é a área, que ele deu lá em primeira informação. Essa área é de 4 metros quadrados, não precisa fazer transformação. Suponha que a corrente elétrica nesses fios seja de 20 amperes. Quem é 20 amperes? É o I, é a intensidade da corrente elétrica. Sabendo que os fios de cobre estão praticamente na temperatura ambiente e que nessa temperatura a resistividade do cobre, então ele já deu aqui o Rho, a resistividade do cobre, é igual a 1,7 vezes 10 a menos 2. Determine, letra A, a resistência elétrica de um trecho AB, então do trecho A até B, de um dos fios, de 80 centímetros de comprimento. Então, ele quer na letra A um fio, aí um trecho de 80 centímetros. Então, 80 centímetros é o L, L é o comprimento. Só que é trabalhado em metro, não é? Lembra que o L é dado em metro. Então, 80 centímetros para metro é só dividir por 100, dá 0,8.
vamos colocar na fórmula. R é igual a rola. Quem é o R? É o que ele quer saber a resistência elétrica. Então, vou continuar aqui. O Rho ele já deu 1,7 vezes 10 a menos 2, vezes o L, que é o comprimento, 0,8 metro, fazendo aqui a transformação. E a área é de 4. Vamos multiplicar aqui, né? 1,7 vezes 0,8 dá 1,36. Aí continua, né, conservou aqui o 10 a menos 2 e embaixo tem o 4. Agora a gente vai fazer a divisão de 1,36 dividido por 4. Fazendo aqui na calculadora dá 0,34 vezes 10 a menos 2. A resistência ela é dada em ohm. Você pode trabalhar assim, ou você pode, como eu já tinha explicado naquela aula da lei de Coulomb, você pode isolar o 3, né? 3,4. Então, a vírgula ela vai andar uma casa. Então, se anda uma casa para a direita, a gente aumenta um número lá em cima. Então, agora fica 3,4 vezes 10 elevado a menos 3 ohm. Letra B, a diferença de potencial. Ele quer a diferença de potencial. Quem é a diferença de potencial? É a letra U. Entre os extremos A e B do trecho que se refere ao item anterior. Então, qual é a fórmula aqui? U é igual ao R vezes o I. Como ele quer o U, quem é o R? A gente acabou de encontrar. Você pode utilizar tanto essa de cima como essa aqui embaixo. Eu vou usar de baixo. 3,4 vezes 10 a menos 3. E o I ele deu aqui na questão, a gente colocou do lado, é 20 amperes. Então, é só multiplicar. 3,4 vezes 20 dá 68. Conserva-se o 10 a menos 3, o quê? O ele é dado em volts. Então, essa DDP, ela é 68 milésimos de volts, o que é inofensiva para uma pessoa, pois a resistência da pele ela é bem mais alta. Então, gente, essa foi a nossa aula. Até os nossos próximos encontros. Até lá. Tchau, tchau.